E chegou o grande dia. Flamengo e Bolívar se enfrentam na altitude de La Paz e um jogo que deve ser um teste para cardíaco para o torcedor rubro-negro, como é em qualquer time que joga em altitude. O Flamengo tenta juntar os cacos e ali conseguir a sua classificação para as quartas de final da Copa Libertadores para enfrentar o Peñarol, já definido adversário possível. O Flamengo já está escalado, né? Como sempre, a escalação vaza de véspera e a gente nesse vídeo vai interpretar taticamente as intenções do Tite e mostrar vantagens e eventuais desvantagens dessa escalação. Se você quiser escutar os meus comentários táticos durante essa partida e todas as outras do ano e de sempre, você pode se tornar membro deste canal. Membros do canal do Falso 9 contribuem com R$5 por mês, ou mais se quiser, mas R$5 por mês, e passam a acompanhar os meus comentários táticos durante os jogos via WhatsApp. Também passa a integrar um grupo de WhatsApp junto comigo. Então, se você tiver interesse, basta se tornar membro clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Depois vai na comunidade aqui do canal e lá tem um link dedicado para o canal de WhatsApp que você vai entrar e acompanhar meus comentários logo mais, tá bom? Então é isso, vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Pessoal, daqui a pouco o jogo começa e esse vídeo vai perder completamente o sentido. Então a gente tem uma janela curta para fazer esse vídeo ter o máximo alcance. Me ajuda? Deixa o like, não vai te custar nada. Deixa o like que assim o vídeo vai ficar bem visualizado, né? É o que a gente precisa para crescer aqui no nosso canal e na nossa análise independente. Vamos lá mostrar o contexto que envolve essa partida, o contexto tático desse jogo. Gente, para montar uma escalação de uma equipe, o técnico tem que entender qual que é a grande ameaça que ele deve enfrentar. E é importante entender a diferença do que é o Bolívar dentro da sua casa e o que é o Bolívar fora da sua casa por conta da altitude. A altitude, além de mudar a forma física que os jogadores conseguem dispor para aquele jogo, né, o ar, a oxigenação do cérebro, principalmente ele muda a velocidade da bola e os times costumam se valer disso, né, dessa mudança de velocidade da bola para ter vantagens contra equipes que jogam normalmente a nível do mar. O Bolívar, quando joga em casa, descontando os jogos de Libertadores, olhando só os jogos de Libertadores e descontando o jogo que eles tiveram um jogador a menos no primeiro tempo, o Bolívar teve quase 70% de posse de bola, quando fora de casa ele teve 52%. Finalizações, ele finalizou 22 vezes em média por jogo, sendo delas quase 50% de fora da área, enquanto nos jogos fora de casa ele finalizou menos da metade das vezes. Em termos de cruzamentos, de novo, é um time que fez 22 cruzamentos em média e fora de casa a mesma coisa, menos da metade. Qual que é o contexto aí? É um time que vai finalizar muito de fora da área e cruzar muita bola. Isso é o que o Flamengo precisa marcar para sair de lá vencedor no caso do confronto, né? Especialmente porque há uma vantagem considerável construída previamente nos 2-0. O Flamengo precisaria perder por 2 gols de diferença para que o jogo fosse para pênaltis, né? O que a gente sabe que é uma boa vantagem, apesar da altitude. Pois bem, pensando nisso ou não, o Tite já definiu quem ele vai mandar para campo e eu vou trazer o que tem de positivo e o que tem de possivelmente negativo que o Tite tem que tratar para não acontecer nesse jogo. Pois bem, a escalação do time vai ser essa aí, né? O Varela, o Fabrício, o Léo e o Ayrton, o Léo Ortiz de volante, junto com o Pulgar em dupla, De La Cruz um pouco mais avançado, Luiz Araújo e Gerson, vamos entender o lado de cada um, mas eu imagino que seja dessa maneira, e o Carlinhos lá na referência, com o Bruno Henrique começando esse jogo no banco. O Bruno Henrique que jogou 90 minutos contra o Botafogo e está começando a retornar, né? E pode ser uma boa arma para o segundo tempo. Gente, esse time, ele tá usando os 2 volantes, né? 2 volantes mais posicionais ali, né? O Léo Ortiz, que é zagueiro, e como volante ainda tem ali deficiências na sua movimentação no momento sem a bola, apesar de com a bola ser craque. O Ortiz podia jogar de centroavante, podia jogar de camisa 10, que ele ia jogar muito, ele é craque. Com a bola ele é craque. Mas o
o Ortiz e o Pulgar junto, eles podem trazer uma movimentação perigosa para a defesa do Flamengo se o comportamento do time for assim. Pois bem, o Flamengo tem como regra de ação, quando joga a nível do mar, ou seja, sempre, ele tem como regra de ação marcar em 2 linhas de 4 e marcar ali atrás, ali na frente, no caso, a saída de bola do adversário, com 2 jogadores. Então o Flamengo joga praticamente num 4-4-2, onde o Arrascaeta é o segundo atacante, tá? E sem a bola é exatamente assim. O Arrascaeta tá fora do jogo, né? O que pode trazer uma oportunidade para o Flamengo, que eu falei no vídeo de ontem, só que o Tite não quer fazer aquela escalação exatamente e mudou um pouquinho. O que ele não pode repetir? Notem que, por ter 2 jogadores mais avançados, o Léo Ortiz precisa saltar a pressão aqui no jogo contra o Botafogo em cima do Marlon Gomes. E aí, quando ele salta essa pressão, o Marlon já solta a bola de primeira e vai conseguir progredir. E aí o Ortiz, que já se deslocou muito e agora que voltou para sua posição, tá muito distante do Marlon na hora que ele vai lançar para o Matheus Ponte fazer o gol do Botafogo. Ou seja, o salto de pressão do Ortiz fez com que ele deixasse o time exposto e não pressionasse o homem da bola depois, segundos depois, quando o Botafogo conseguiu ganhar espaço. Tem muito mérito do Botafogo nessa jogada, mas especialmente na altitude, esse é um lance que o Flamengo não deveria repetir. Tá? Por quê? Porque você não tem a mesma capacidade física, a velocidade da bola é outra, os movimentos de salto de pressão passam a ser ainda mais perigosos. Então o que não pode acontecer, né? Aqui colocando o Bolívar em campo e o Flamengo. Não pode acontecer esse contexto aí, né? O Bolívar saindo, jogando, os 2 atacantes ali mais na frente, o De La Cruz meio que fazendo a do Arrascaeta, e aí o Ortiz ou o Pulgar tendo que se movimentar. Não é a praia deles fazer esse tipo de movimentação, até é do De La Cruz que vai jogar mais avançado, até por isso que eu colocaria o time para jogar no 4-1-4-1 com De La Cruz e Gerson por dentro. Então, se isso acontecer, o que pode rolar? Exatamente aquilo que aconteceu contra o Botafogo, pode ser uma bola descoberta para os caras chutarem, vão chutar todas de fora da área, pode ser um cruzamento, uma defesa que tem traumas ali com relação a cruzamentos, então o Flamengo vai ter dificuldade se ele tiver que fazer isso, especialmente no momento defensivo. No momento ofensivo pode ser que ele consiga retomar bolas mais avançadas, mas a gente não é jogo para isso, o jogo tá 2-0. O Flamengo tem que tratar bem a bola quando ele estiver com ela, e quando ele estiver sem, ele tem que se defender bem de uma forma mais conservadora por conta da velocidade da bola e da questão da altitude. Então, como fazer? O que eu penso que o time tem que fazer? Tentar, já que está com essa formação, marcar da mesma forma como ataca. Ou seja, manter esse bloco com pelo menos esses 9 jogadores bem compacto. Mantendo esses caras compactos, especialmente quando o Bolívar atacar pelo lado direito, ele vai ter 2 jogadores de área, tendo ali o Fábio Gomes como um outro centroavante, Fábio Gomes que tem 1,92 m. Só que dessa maneira você vai acabar construindo uma possibilidade de marcar com 5 jogadores ali esses eventuais cruzamentos, você vai ter muita gente protegendo a sua baliza, você vai ter gente na frente da sua área protegendo eventuais finalizações de longe, então você vai estar melhor protegido, sem fazer aquele salto de pressão, sem tentar marcar mais avançado, mas sim, marcando mais recuado, porém, melhor protegido. A gente viu o Botafogo, sem ser em altitude, fazer isso contra o Palmeiras e ser muito bem sucedido, especialmente no momento que as questões emocionais do jogo ainda não estavam postas. Mas o Botafogo construiu 2-0 no Palmeiras também assim, né? Também de uma maneira reativa. Né? Por quê? Porque tinha construído uma vitória, uma vantagem em casa. E por quê? Porque o Palmeiras só tinha a arma do cruzamento do chute de fora. Então é um jogo de contexto muito parecido com o jogo Botafogo e Palmeiras que sagrou a classificação do Alvinegro carioca. O que tem de bom nessa formação? Gente, uma das coisas legais dessa formação é o fato de os jogadores ali de lado de campo, Luiz Araújo e Gerson, serem jogadores que compõem muito e recompõem muito. Serem jogadores, por exemplo, em comparação ao Bruno Henrique, jogadores que mantêm uma distância menor, um espaço menor entre lateral e ponta. Então, acaba entregando menos o corredor para o time do Bolívar. Essa ideia acaba entregando menos o corredor do que caso você tivesse o próprio Bruno Henrique em campo jogando aberto. Então essa é uma vantagem. Uma outra vantagem é que com Pulgar, Ortiz, De La Cruz e Gerson especialmente, você tem uma capacidade maior de retenção da bola do que se você tivesse
Pulgar, De La Cruz, Gerson e Bruno Henrique. Então você tem um cara a mais ali para trocar passe, especialmente o Gerson sendo um cara bom de corredor e que também sabe proteger muito bem a bola numa zona menos povoada. Então ele pode ser um trunfo para o Flamengo segurar a bola. Além do Carlinhos, pode ser um trunfo para ser uma referência para quando o time estiver bem marcado na saída de bola, ajudar a disputar essa bola longa e aí o time brigar pela segunda bola e assim conseguir ganhar terreno no campo de jogo. Então a escalação, apesar de não ser exatamente aquela que eu, caso fosse treinador, que não sou e nem seria, porque não tenho a qualificação que o Tite tem, por exemplo, e outros, não é exatamente a escalação que eu levaria a campo, o que não quer dizer absolutamente que é uma ideia ruim. Eu acho que a ideia tem bons pontos. É um time mais retentor do que aquele que eu propus. É um time que lá nos corredores vai estar até mais seguro do que aquele que eu propus. Mas é um time que não pode cair. É um time que também protege melhor a frente da área, que protege melhor cruzamentos. Mas é um time que não pode cair nessa armadilha de marcar no 4-4-2 e ter que fazer o volante fazer salto de pressão. Isso pode vender a frente da área do Flamengo ou os próprios corredores e descompensado permitir ou cruzamentos com muito espaço ou finalizações com muito espaço, tá bom? Então esse é o meu diagnóstico aqui dessa ideia do Tite e do que vai acontecer dentro de campo. Bora entender o que se confirma. E eu peço a você que torne-se membro do canal para poder escutar os meus comentários táticos via WhatsApp durante essa partida, tá bom? É bem legal, então seja membro do canal e vamos torcer aí para ter uma quinta-feira, de certa forma, menos para cardíaco possível, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.